E passamos a palavra para o senhor Jacobson Santana Trovão, para o painel Organização da Reunião Mediúnica. Jacobson Santana Trovão é professor de Direito da PUC Goiás e procurador jurídico no município de Goiás, coordenador nacional da área da mediunidade da FEB, autor do livro Psicofonia na obra de André Luiz. Com vocês, Jacobson Trovão. Estimados irmãos e irmãs, meus amigos, que Jesus nos abençoe. É uma alegria imensa podermos participar desse importante evento aqui no Rio Grande, que reúne a família espírita. Já nos sentimos muito acalorados, o carinho é imenso. Estava dizendo que já estou até preocupado com tanta afetividade. Não está nem dando para perceber o frio, que para nós do Cerrado isso é uma agressão. Acredito que o convite a essa época não tenha sido de propósito. Porque realmente lá quando dá esse 20 graus em Goiás, todo mundo já está assim de cachecol há horas. A temática optada ou escolhida para a nossa análise, a organização da reunião mediúnica, é extremamente importante para as atividades do movimento espírita, do trabalhador espírita. E vamos iniciar a nossa análise a partir de uma fala de Jesus, aí reproduzida, colocada por Mateus, no capítulo 17, quando Jesus ele sobe ao Monte Tabor, ocorre a transfiguração, mas ele sobe ao monte com 3 apóstolos apenas. Pedro, João e Tiago. Os demais ficaram atendendo a grande multidão que estava ali presente buscando socorro. E quando Jesus retorna daquele momento sublime e passa a dar início aos atendimentos, atenção às pessoas que ali estavam, um pai, em desespero, chega diante de Jesus e se ajoelha. E aí ele diz do problema do filho, que caía no fogo, que caía na água. E faz uma observação muito interessante. Ele diz que havia apresentado o rapaz, que estava com aquela grave perturbação, e os apóstolos não conseguiram afastar o espírito perturbador. Não conseguiram curar o filho. E aí Jesus, imediatamente, reequilibra o rapaz, ele fica curado daquele espírito que o importunava. E aí depois tem um diálogo muito interessante
de Jesus com os apóstolos em particular. Porque Jesus legava alguns ensinamentos em público e outros em particular, somente de interesse dos apóstolos, preparando-os para a tarefa que já estavam desempenhando e que mais tarde deveriam desempenhar sozinhos. Os apóstolos perguntaram: mestre, por que é que nesse caso nós não conseguimos curar o rapaz? Eles já tinham feito essas atividades, tanto é que Jesus já se afastava e deixava os apóstolos a sós, ou somente eles, não é? Atendendo as pessoas. Nem sempre, portanto, esses atendimentos aconteciam com Jesus presente. E aí Jesus lega um ensinamento extremamente profundo, complexo, atual, e que fala muito da capacitação do trabalhador, que era o que pretendia Jesus. Ele disse que a eles, naquele instante, tinha faltado a fé. E aí ele lega aquele ensinamento que todos nós conhecemos, do grão de mostarda. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esta montanha que se retire. Todos nós conhecemos esse belo capítulo da passagem de Jesus. Mas ele fala da fé. E aí a gente começa a analisar a fé, avançando além da percepção puramente mística, porque Jesus já sabia muito bem, não é, que eles compreenderiam a questão da fé, que não é uma certeza indefinida, não é uma crença vaga, mas alguém que conhece o processo do afastamento das entidades, da cura. É a fé raciocinada, que entende o mecanismo, porque um leigo toma um medicamento e sabe que o medicamento dará certo efeito, porque o profissional que lhe indicou assim o afirmou. Mas se o profissional tomar o mesmo medicamento, ele vai ter uma outra compreensão, ele vai saber que substâncias químicas darão uma repercussão mais específica ao organismo. Então, nós poderíamos dizer que o profissional que ministrou o medicamento, ele tem uma fé raciocinada, não é? Ele tem uma certeza técnica daquilo que está fazendo. Então, Jesus legava aos apóstolos essa informação mais particular. No entanto, no diálogo que se prolonga além da questão da fé, os tradutores bíblicos colocam essa fala de Jesus entre parênteses, como nós a reproduzimos ali, dando a compreensão de que Jesus estava falando e fez um adendo, um parênteses, não é? E disse assim: mas esta casta de demônios, compreendendo bem a expressão demônio, obviamente, não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Então, Jesus estava dando ali naquele instante, para aquele caso que era extremamente complexo, não é? De crises que o rapaz tinha por perturbação obsessiva, as informações em 3 planos. A fé. Mas em determinados casos, se você não sustentar essa certeza com um preparo emocional suficiente, você não vai conseguir ter ascendência moral sobre a entidade. Por isso ele disse: oração e o jejum. Uma pessoa muito simpática me perguntou esse dia, mas esse jejum, ele estava falando de um jejum moral ou era físico? Eu quase dei a seguinte resposta: depende do peso, né? Mas, obviamente, é um preparo emocional, psicológico.
é aquela sintonia contínua que Chico Xavier mencionava. A gente oscila muito. Nós precisamos todos os dias ter um momento de oração, de meditação, de reflexão, para que a gente mantenha um padrão mais ou menos harmonioso, porque nós oscilamos muito no dia a dia. Há ainda aqueles que só se lembram que são médios no dia da reunião mediúnica, 2 horas antes. E alguns ainda reclamam. Acredito que não seja o caso aqui de Porto Alegre, né? Do Rio Grande. Por aí tem gente assim. Então, as informações de Jesus são muito importantes e mostram a relevância da reunião mediúnica para assistência aos sofredores desencarnados e aos encarnados. Na verdade, a reunião mediúnica pode ser classificada como uma reunião de promoção e de assistência social, num sentido lato. Porque a gente toma, muitas vezes, a expressão promoção social, assistência, no plano puramente material. Mas esse socorro que se presta, ele realmente é relevante e é capaz de causar uma intervenção positiva na comunidade na qual está inserida a casa espírita. Então o trabalhador, ele precisa se ajustar ao propósito, à tarefa. Daí a fé, que é o conhecimento, e também a sua estrutura psicoemocional para a atividade que pretenda desempenhar, a oração e o jejum, que são os cuidados que se deve ter com a mente, com as emoções. Para que a gente não caia nesse que eu acho que é um dos diálogos mais constrangedores que registra-se no Novo Testamento. Qual de nós ficaria confortável numa situação assim? Porque depois que Jesus é crucificado, passa aquele tempo todo, os apóstolos começaram a fazer um trabalho de divulgação da mensagem de Jesus, com as curas, com os diálogos, com as conversas. E esse desejo de fazer o que Jesus fazia, ou ajudar as pessoas, ele foi se propagando, não só entre os apóstolos, mas outras pessoas que também estavam ouvindo e vendo o que os apóstolos faziam, reproduzindo os gestos de Jesus, tentaram reproduzir também. E aí, um desses, não os componentes do colégio apostólico, um terceiro, apenas de ver e de ouvir, estava observando o fenômeno do afastamento das influências, das curas, ele se arriscou a conversar com um espírito perturbador, através, naturalmente, do enfermo encarnado. E o espírito virou para ele e deu, não é, esta resposta, ou fez uma indagação que realmente ele deve ter ficado assim desorientado. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Olha, realmente, ainda bem que a gente não vê isso em reunião mediúnica, não é? Séria, né, Beth? Gostei da reunião mediúnica séria. Porque os espíritos estão percebendo a possibilidade de quem fala. Então, essa entidade estava sabendo muito bem o que estava acontecendo. E o leigo, que não tinha aquelas informações da fé, da oração e do jejum, achou que a questão era apenas de boca. De você expulsar, no sentido literal, quando a questão é completamente diferente.
Até porque muitas vezes a entidade é a vítima no processo. A gente parte muitas vezes do pressuposto que o espírito é o culpado porque ele não tem como se defender. E temos hábito de ter piedade apenas daqueles que a gente pode ver, que é o encarnado. Então, já que vamos falar da estrutura da reunião mediúnica, é muito importante nós conhecermos os protagonistas, não é? Os médiuns, os participantes da reunião. E aí perguntaram a Emmanuel, ou melhor dizendo, eu ia avançar o assunto, mas essa lâmina que nós colocamos aqui, exatamente de início, em que a gente analisa a estrutura da reunião mediúnica, essa mensagem, nós tiramos um pequeno trecho. Esse livro, inclusive, encontra-se esgotado, ele deverá ser publicado novamente. Ele é de 1992, há uma fala de Emmanuel extremamente importante para nós, todos os trabalhadores da área da mediunidade. Emmanuel diz: entre os numerosos problemas doutrinários do Espiritismo, veja que essa visão de um dos espíritos da codificação, um dos que trabalharam com Kardec, Emmanuel, ele já observava a essa época o que ele diz: entre os numerosos problemas doutrinários do Espiritismo, no momento que passa, temos como dos mais importantes o da unificação dos métodos da prática espiritista em suas relações com o plano invisível, em cuja heterogeneidade surgem por vezes extravagâncias numerosas, frequentemente sugeridas pelos inimigos da verdade, adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade. Esse trecho merece uma reflexão profunda, longa de todos nós. Porque ele já estava identificando o surgimento da heterogeneidade, de extravagâncias provocadas de forma ordenada, com uma pretensão, com um propósito, dos adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade sofredora. Ou seja, para manter um domínio sobre os indivíduos. É por isso que nós precisamos ter segurança na prática espiritista, no que se refere às relações com o plano invisível, nas reuniões mediúnicas. Porque é necessário ampliarmos a nossa visão para perceber que nós estamos lidando com uma matéria extremamente sutil, que a coordenação de todo o trabalho mediúnico é do plano espiritual para o plano físico. E que a nós está o compromisso de nos ajustarmos a uma tarefa organizada e coordenada pelos espíritos superiores. E algo muito importante nos deve tocar a mente. A quem interessa a nossa união, a nossa unificação? A quem interessa a nossa desunião? Porque muitas vezes, se nós temos um olhar puramente humano das nossas atividades, nós não conseguimos perceber o propósito. A casa espírita não é uma casa comum. Muitas vezes a gente ouve dizer, assim, algumas pessoas fazem certas reflexões, tanto quanto particulares, pelo menos a nossa opinião. O espiritismo, a doutrina é dos espíritos, mas o movimento espírita é dos homens. Quando a gente lê, por exemplo, a introdução do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a gente analisa
com Emmanuel e Humberto Campos, os ascendentes espirituais da organização do país e da implantação do espiritismo aqui, a gente percebe que o movimento espírita também é coordenado pelos espíritos superiores. Nós é que às vezes não nos ajustamos a esse propósito. Você verifica as mensagens recebidas de Dr. Bezerra por Chico, Divaldo, Ivone, quando eles tratam da matéria da unificação, você percebe que a coordenação é toda de lá. E que quando surgem essas extravagâncias no movimento espírita, é porque nós não tivemos a compreensão, a sintonia apropriada para assimilar-lhes o pensamento. Porque a coordenação é de lá. A administração da casa espírita, ela é do plano espiritual. Por isso que toda atividade que se faz, ela é mediúnica por natureza, com base na sintonia. Daí a necessidade do nosso ajuste. Eu preciso saber o que os espíritos pretendem, não é guismo. Qual é a intenção, o propósito dos espíritos, e não o que eu quero fazer. Por isso que Kardec diz que se nós tivéssemos a mesma compreensão ou interpretação dos postulados espíritas, não haveriam cismas, não haveriam as divisões. Nós teríamos a mesma visão. Em função daquilo que ele chamou da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, há uma faixa de conhecimento daqueles que nós podemos chamar dos pais da humanidade, que pensam sobre os mesmos assuntos da mesma forma, por um princípio de compreensão geral, científica, pela elevação e estatura espiritual que eles têm, do qual Kardec conseguiu extrair informações, ele acessou essa fonte pelas suas pesquisas. Porque muitas pessoas pensam que o princípio da universalidade se refere apenas a mensagens recebidas em lugares diferentes, por médios que não têm contato. Não é isso. Esse é o mecanismo. A fonte acessada é exatamente aquela em que espíritos de uma hierarquia, daqueles que comandam o planeta, pensam da mesma forma. E aí você não vê divergência. A divergência ela surge quando nós damos interpretações nossas, que não tem concordância com a obra da codificação, que é o que Allan Kardec chamou do princípio da concordância. A obra que não tiver concordância ou que não atender ao princípio da concordância, essa obra não é espírita. Por isso, nós precisamos buscar o conhecimento, o estudo, o domínio do livro dos médiuns. Porque lidar com espíritos, todas as pessoas podem fazer, todas as religiões fazem, cada qual com seu entendimento. Porque a mediunidade é um sentido, é uma faculdade, é natural no ser humano. Então, o indivíduo, muitas vezes, diz assim, eu já trabalho há 40 anos também, nunca estudei. Mas você, para lidar com a mediunidade, você não precisa estudar mesmo. Porque o fenômeno ele é da natureza humana. Emmanuel, o Kardec chama de faculdade, a mediunidade é uma faculdade. Emmanuel, no Seara dos Médiuns, na mesma linha de pensamento, ele diz é um sentido, ao lado dos demais sentidos que nós temos. Então, todas as pessoas são dotadas de mediunidade, cada uma vai lidar com a mediunidade como achar conveniente. Agora, Kardec conseguiu perceber a forma mais segura de se lidar com esse sentido sem perturbações graves. Por isso que ele chamou de reunião séria. Ele se preocupava até com o silêncio no ambiente, a prece, porque ele percebeu, através das suas pesquisas, que isso era essencial. E não é um silêncio só de boca, é um silêncio emocional, mental. Embora existam pessoas que cheguem na sala de reunião mediúnica, e é natural, muitas vezes, a gente fica muito feliz de ver os companheiros, mas a euforia e aquele cumprimento longo e as brincadeiras, isso mostra
uma incompreensão do que está acontecendo no ambiente. Porque a Beth usou uma imagem muito apropriada, e eu vou repetir em alguns momentos, porque o ambiente da reunião mediúnica ele é de tratamento. Então, ali estão pessoas doentes, enfermas, perturbadas. Se nós fizermos um pequeno esforço e nos colocarmos no lugar dessas pessoas, você imagina chegando num pronto-socorro, você passando mal, ou um parente que você foi levar para assistência, e os profissionais ali, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da área de saúde que estão ali, ao invés de atender ao paciente, primeiro vão brincar, contar piada, abraçar, para depois ver quem está sangrando. Nós acharíamos isso um absurdo. E é. Mas é o que acontece na sala da reunião mediúnica. As pessoas estão ali já esperando atendimento. Por isso há uma orientação dos espíritos superiores que a gente inicie o mais rápido possível, com leituras curtas. Porque o foco é o enfermo. Mas como a gente não o vê, a maioria das vezes, há uma tendência a diminuir isso. Então eu preciso entrar na sala sabendo que ali estão pessoas acamadas, doentes e perturbadas, contidas há longo tempo. Muitos ligados ao médium de psicofonia ou de incorporação, há horas, dias, aguardando atendimento, que causa um desconforto no médium. E que, portanto, aquele ambiente de perturbação altera, não é, o propósito da própria reunião, que é o atendimento, além de criar uma grave perturbação nos próprios fluidos do ambiente, porque os espíritos já começam a sanear o ambiente da sala horas antes, inclusive aumentando a carga de fluido ectoplasmático, retirado dos médiuns de apoio. Porque muitos não sabem até hoje o que estão fazendo na reunião mediúnica, a turma do apoio. As pessoas até falam assim com muito amor: olha, eu não sei o que eu estou fazendo lá, mas eu vou. Então hoje você vai descobrir o que você está fazendo lá. Você está doando fluidos ectoplasmáticos. Que sem esses fluidos, a reunião não tem a dinâmica necessária, inclusive do próprio ambiente. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Eu disse que o silêncio não é só verbal, é mental, porque tudo que você pensa, você provoca uma alteração nos fluidos do ambiente. Você cria uma imagem. Então, se você não tiver cuidado com o que pensa, entrar com seus problemas, com as suas preocupações, ou lembrando do capítulo da novela, não é? Você vai criando uma perturbação grave no ambiente. Agora, a gente no início tem certas dificuldades mesmo, mas depois a gente tem que ir superando. Não querendo fazer biografia, mas apenas contando uma experiência pessoal, eu tinha 17 anos quando eu fui para a reunião mediúnica para trabalhar com médium de incorporação. E eu recebi uma orientação muito interessante, muito correta do nosso dirigente. Ele falou assim: olha, você tem que fazer a sua última refeição 17 horas. A reunião começava 20 horas. E ele ainda era muito específico, e uma refeição leve. Eu não sei se vocês se lembram quando tinham 17 anos, que é claro, todo mundo. Pelo menos eu era varado de fome. Então eu queria começar na reunião mediúnica, precisava, não é? Já desde menino. E aí, 17 horas, religiosamente, eu fazia uma refeição leve. 20 horas eu ia sentar para começar a reunião. Então, a gente naquele ano, naquela fé, quando dava 20 horas, que falava assim seja, tinha uma vizinha do lado, tinha um janelão assim, e uma vizinha de muro baixo.
Então era parede a parede. Ela fritava um bife. Vocês não têm noção. Eu via a cebola. Olha, toda quarta-feira à noite. Eu sonhava com aquilo. Eu imagino que os espíritos devem ter feito um trabalho, criado um constrangimento, porque devia aparecer, não é, aquele prato. Ela fez. Muitos anos depois, até tinha afastado dessa primeira casa espírita, eu fiquei sabendo que realmente era o filho dela que chegava todo dia, 8 horas da noite, ela preparava o jantar para ele. E o perfume daquele jantar entrava para a sala da reunião mediúnica. Aí era daquele, ou incorporava ou não incorporava, não tinha jeito, né? Então, eu aprendi a incorporar com cheiro de bife no nariz. A gente precisa ir criando essas abstrações, abstenções mentais, para você se ajustar, porque se você ficar ligado, você altera. A gente não vai ter os ambientes, as melhores condições de silêncio, não é? Por exemplo, isso que eu mencionei, para uma reunião mediúnica. Então, eu preciso criar esse hábito. Como é que eu crio esse hábito? Com oração, meditação, todos os dias. Um jejumzinho vai bem também. Não é? Das 17 horas aí, que os espíritos mencionam, a gente tem que ter um cuidado. Mas a essência está nessa condição emocional para o trabalho. E aí o livro dos médiuns é que dá essa estrutura para nós, esse conhecimento. A gente precisa conhecer essa obra a fundo. Como o Gabriel falou que eu podia fazer pergunta, a gente que é professor é engraçado, só falar que vai fazer pergunta, dá um silêncio mortal na sala. Principalmente quando você fala assim, para quem está sentado na última fila, a turma quase infarta. Mas, uma pergunta boa, qual é o nome do livro dos médiuns? O livro dos médiuns tem um nome. Não, eu sei que vocês sabem, esse silêncio foi de, não é? Timidez. Eu vou dar a dica para vocês que eu dou para os meus alunos, porque eu já pacifiquei com a tecnologia. Google. Joga no Google. Porque os meninos são assim, não adianta você falar não, né? Então agora eu obrigo eles a usar o celular, porque todo mundo fica no celular o tempo todo. Pode olhar, olha no celular. Qual é o nome completo do livro dos médiuns? Porque não é só... Você já observou, né? Que ele tem mais um nome. Não force sua mente, joga no Google. Está todo mundo com o celular na mão. Estou falando, joga no Google. Sim. Ele tem um nome mais completo. Essa segunda parte do nome é muito importante. Qual é o nome? Não, é quase manual, mas tem uma outra expressão. Guia. Não estou ouvindo aqui. Dos médiuns. Não, vocês não estão olhando no Google. Aê! Guia dos médiuns e dos evocadores. Todo mundo sabia disso. O livro dos médiuns é um manual. Como é que você conserta o equipamento sem conhecer o manual? Como é que você vai para uma reunião mediúnica sem conhecer o manual? Mediunidade não é um salto no escuro. Se a gente pudesse ter o livro dos médiuns debaixo do braço, aconteceu alguma coisa na reunião mediúnica, deixa eu dar uma olhadinha ali. Eu preciso estudar o livro dos médiuns todos os dias. Porque ele é um manual, ele é a base. Por isso Emmanuel falou daquelas extravagâncias inicialmente, naquela lâmina. Porque falta essa unificação em torno de quê? Da obra. Que é a obra de referência do livro dos médiuns. Eu preciso conhecer essa obra. Porque senão eu estou me aventurando e nós não dominamos os espíritos. Ao contrário, são eles. Mas já que estamos falando do livro dos médiuns, há uma pergunta muito interessante que Kardec faz no livro dos médiuns, lá no item 220. Ele pergunta aos espíritos assim: com que objetivo a providência dotou certas pessoas com o dom especial da mediunidade?
Mas mais adiante ele vai mostrar que a questão não é de dom, ele vai mostrar que a questão é orgânica, é psíquica, não é? Todas as pessoas são dotadas. Ele está fazendo uma pergunta genérica a essa altura do livro, mostrando a questão da mediunidade como uma oportunidade para o ser. E a resposta dos espíritos superiores é belíssima. Eles dizem assim: é uma missão de que se incumbiram e da qual se sentem felizes. Ou pelo menos deveria, né? Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens. Veja que é o olhar de lá para cá. Como é que os espíritos superiores veem a questão da mediunidade? Como uma missão. Ou seja, é um dom, é uma oportunidade que o indivíduo está tendo. E, inclusive, ele entra até na emoção, não é? do médium, do indivíduo médium aqui no plano físico, quando ele diz: se sentem felizes. Isso aqui é uma aspiração, né? Está mostrando que a pessoa tem que se sentir feliz. Ele precisa ter esse estado emocional, porque aqui é a referência maior. E a outra informação, são intérpretes. Intérpretes. Muita gente ainda espera a missão. E Emmanuel comenta essa matéria, ele diz que nós precisamos construir a nossa missão. É uma conquista. O próprio Chico menciona isso na vida dele, o Divaldo menciona, Ivone. Um certo momento em que você adquire a confiança dos espíritos superiores. E o processo interpretativo. Ora, o transe ele ocorre basicamente no encontro de perispírito com perispírito, fluxo de pensamentos, mas de acordo com a possibilidade interpretativa do médium, ele dará informações mais claras, menos claras, mais carregada de impressões pessoais ou mais fidedigna ao pensamento dos espíritos, porque é um processo interpretativo. Porque o espírito não transmite para a gente palavra, ele transmite um pensamento e uma emoção. A tradução, a palavra é do indivíduo, do médium, é nossa. Então eu preciso ampliar a minha capacidade interpretativa. E o espírito está limitado à minha possibilidade interpretativa. Isso é automático. Por isso é que o médium precisa estudar sempre. Então, eu posso, na condição de médium de incorporação, ter um espírito aqui do meu lado, um médico que queira usar uma expressão técnica, por exemplo, falar do músculo cardíaco, miocárdio. Se não estiver na minha mente, como base mental, o conhecimento da palavra, ele não vai conseguir, ele vai transmitir a ideia, mas eu não vou conseguir falar. Miocárdio, músculo, não vou conseguir. Porque eu não conheço a palavra. No máximo eu vou falar aquele coraçãozinho dos namorados, né, vermelhinho e tal. Mas eu não vou conseguir uma expressão técnica. Porque eu preciso ter uma estrutura psíquica. Isso acontecia com o Chico. O Chico menciona que muitas vezes Emmanuel pediu para que ele lesse um livro, porque ele iria enviar um outro depois. Ele precisava ter um substrato mental. Porque nós somos assim, a gente não pensa por palavra, a gente pensa por imagem. Se eu pedir para vocês narrarem para mim a história de um livro, vocês vão pensar no enredo ou nas palavras do livro? A gente não pensa, não vem na mente a palavra. Não é? Porque é um processo automático em que as ideias vêm. Então o Espírito me transmite. No fluxo e contrafluxo de pensamentos, vem o pensamento dele e a emoção. E eu vou traduzir segundo as minhas possibilidades. É o processo interpretativo, que é a base do fenômeno mediúnico. Daí a importância do médium estudar.
não só a matéria espírita, mas também melhorar suas condições de formação pessoal. Se a pessoa pretende a psicografia ou a psicofonia, ele precisa ler também literatura universal, que ele melhore as condições de preparo. Mas vamos entender um pouquinho mais da personalidade deles, os médiuns, né? Vamos falar deles. Perguntaram a Emmanuel isso aí. Quem são os médiuns em sua generalidade? Num livro muito pouco estudado, é um livro muito importante, um livro chamado Emmanuel, de Emmanuel. E ele dá uma resposta, aliás, ele começa a dizer o que eles não são. Emmanuel diz, não são missionários na acepção comum do termo. A maioria, não é? E aí ele vai dizer quem são. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Eles, os médiuns. É porque é mais fácil falar dos outros, né? Meus irmãos, uma das características de espíritos superiores é que a linguagem deles é sempre muito elevada, polida, educada, amena. Entenderam? Então, se o Emmanuel falou que a coisa foi desastrada, os senhores imaginam o desastre que foi. E eles, né, os tais dos médiuns, eles só feriram o curso das leis divinas. Assim, pouca coisa, ele falou, para dar uma resumida básica, para você não pensar muito, onde é que nós vamos encontrar as leis divinas, assim, mais ou menos resumidas, anotadas em papel codificado? Vocês lembram? Na terceira parte do livro, que depois Kardec vai desdobrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, eles só feriram o Evangelho, entendeu? Pronto. Aí começa a entender por que reencarnou com as dificuldades que passa. Uma vez me perguntaram, Jacó, não é peso demais falar isso para mim? Todo mundo fala que médium não é resgata e fez muita coisa errada no passado. Você não acha que isso é um pouco de exagero? Eu falei, olha, se Emmanuel falou que é, porque é. Não é exagero. Porque tem muita gente resgatando o passado nesse nível em cima de uma cama, com problemas gravíssimos. Eu tenho uma amiga que ela tem um problema pulmonar. 6 pessoas no mundo têm essa enfermidade. Ela estava para desencarnar, ela é espírita, e ela, muito grave, ela disse que estava nas peças, ela viu descer diante dela um centro espírita, ela tinha esse ideal de edificação de uma casa espírita. E ela ouviu uma voz lhe falando, você quer resgatar no trabalho ou em cima da cama? Ela não teve dúvida. E ela se recuperou de forma assim, impressionante à vista dos médicos e ergueu, com uma equipe, obviamente, uma das casas espíritas mais produtivas daquela comunidade na qual está colocada. Ela ainda tem o problema, de vez em quando tem as recaídas, mas consegue ir diariamente, já está bastante idosa, acorda, atende as crianças, as famílias. Há décadas que ela faz esse trabalho. Nós vemos a própria vida de Ivone Pereira. Ivone foi suicida. Ela poderia ter reencarnado em condições gravíssimas, mas reencarnou com a oportunidade da mediunidade. E ela menciona algo muito importante na biografia dela, que merece a nossa atenção. Ela diz assim, ela tinha muita vontade de trabalhar com os espíritos superiores. Quando eu li isso, ela menciona no Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, eu fiquei pensando, mas então a gente pode ter esse desejo de trabalhar com os espíritos superiores? Pode.
Mais tarde eu vi na biografia do próprio Chico, ele dizendo que tinha muita vontade de receber romance, antes de receber a monumental série de romances de Emmanuel. Então, o médium pode aspirar a isso? Pelo que a gente observa da vida deles e de outros médiuns, de grande destaque, a gente pode e deve. Só que não basta querer. A vontade é o primeiro passo. Mas depois eu preciso me ajustar, porque a Ivone menciona que ela colocou esse desejo de trabalhar com os espíritos, que depois, mais tarde, ela viria realmente de estar com eles, Bezerra de Menezes, o próprio Leon Denis. Ela expressou esse desejo para Charles, seu mentor, que foi um iniciado hindu. Então ele criou para ela, segundo ela menciona, as situações, as provas, as mais variadas, para que ela adquirisse condições de trabalhar com os espíritos superiores. Então ela disse que passou por dificuldade financeira, ela ganhava muito pouco, morou de favor, foi acusada de roubo. Ela passou por muitas dificuldades, muitas críticas, dificuldades financeiras. Casar, até o casamento, ela não pôde casar por causa do tipo de resgate da encarnação dela, porque a mediunidade não tem complicação nenhuma com o casamento, mas ela não pôde. Ela se correspondia com um rapaz por carta. Vocês lembram quando você escrevia carta para o namorado? Aquilo era lindo, né? Parece que a carta, quando chegava, você tocava, você tinha a emoção da carta, né? Aquela vibração. Hoje é o WhatsApp. Se você concentrar, você toma um choque, na verdade, porque é volátil. Era um mês para a carta ir, para a carta vai. Ela marcou com o rapaz para encontrar, ela ia casar com o rapaz, não tinha problema nenhum. Quando ela vai encontrar com o rapaz, ela vê o Charles. Ele olha para ela e fala, ou ele ou nós. Vai aí mandar o rapaz embora. Porque ela não podia nessa encarnação. Fazia parte. Isso tudo ela menciona na vida dela. Mas ela diz que a prova mais difícil que ela teve para que pudesse se ajustar ao trabalho com os espíritos superiores foi a prova do perdão. Não esse corriqueiro do dia a dia, mas os grandes testemunhos de perdão. Ela teve que perdoar muito. Aí ela foi adquirindo condições emocionais, psíquicas, um preparo para trabalhar como trabalhou. Então ela aspirou, ela desejou, mas se ajustou. Uma vez o Chico perguntaram ao Chico por que ele nunca recebeu mensagens, por exemplo, de Mateus, de Tiago, de Pedro. Ele disse que expressou essa ideia para Emmanuel certa vez, mas ele disse que ele precisaria entrar num preparo emocional tão grande que ele não daria conta, ele não teria condições. Então, cada um tem o seu limite. Mas eu preciso desejar isso, buscar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me especializar na tarefa. Deixar de ler muito, como diz Leon Denis, e aprofundar mais na leitura, verticalizar mais. Principalmente essa de romance, né? Aquele romance que não traz nenhuma informação. E é o que a gente gosta. Termina um, começa o outro, nem lembra mais. Igual novela. Primeiro capítulo você assiste, o último você já sabe toda. Aí você já quer a outra. Nesse consumismo. Porque a ideia é noveleira mesmo, novelesca mesmo, né? Desses romances superficiais. Porque não desce a essência do conhecimento. Então isso aqui não é para ninguém ficar deprimido, não, tá? E aí André Luiz faz uma observação muito importante nos Domínios da Mediunidade sobre o estudo. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Aqui nós temos informações muito importantes.
Eu preciso elevar o padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e melhorar a qualidade da minha emoção, ou seja, vivenciar o que eu já estou estudando. Um estudo bem conduzido é aquele que é focado nas obras de base. Porque se eu não tiver a base, eu não vou saber diferenciar o que é espiritismo do que não é. Porque muitas pessoas fazem confusão. Estudar em grupo também é muito importante. Essas capacitações, porque nos dão uma melhor percepção pela troca de experiência. Porque às vezes a pessoa começa a ler as obras e não tem base, elas têm conclusões erradas. Por exemplo, uma senhora uma vez me chamou, ela começou a ler as obras espíritas, começou por Nosso Lar. E aí ela me chamou e falou assim, olha, vocês me indicaram esse livro, mas eu vou falar para vocês, eu detestei o livro. Eu fiquei impressionado. Eu falei, minha irmã, a senhora é a única, isso é um best-seller. Não, ele tem erros gravíssimos aqui. Aí eu fiquei muito curioso, ela falou, vem aqui que eu vou te mostrar. E fui para saber quais eram os erros que tinham no Nosso Lar, porque ela seria a primeira pessoa a descobrir esses erros, porque o livro foi muito pesquisado ao longo dos anos. Ela falou assim, olha, esse livro é muito sério, ele é muito problemático, esse livro está muito errado. Eu falei, por quê? Porque o André Luiz estava preso em Nosso Lar. Eu falei, aonde a senhora viu isso? Está lá. A hora que ele vai pedir para o mentor para ele visitar a família, o que eles fizeram? Mandaram ele trabalhar, não deixaram ele... Eu falei, não... A senhora não entendeu. Eu falei, não, entendi muito bem. Bom mesmo é o umbral. Eu falei, meu Deus, o umbral é ótimo, a gente entra e sai a hora que quer. Eu falei, também não é assim. Aí fomos conversar, explicar o problema do preparo, o equilíbrio, desequilíbrio de visitar a família antes da hora. Ela já leu só o Nosso Lar 7 vezes. Ela apaixonou pelo livro, porque ela começou a entender. Já uma outra virou para mim e falou assim, olha, agora já sei, terminei de ler o livro e a vida continua. Então, se eu estiver internada num hospital, e de repente eu dormir e acordar, e tiver um quarto amplo, branco, pedir para ver minha família, e eles falarem, depois, já sei, morri, não tem problema nenhum. Então são as interpretações, né, que as pessoas vão fazer, da medida da sua possibilidade. Por isso o estudo bem conduzido. A gente precisa conhecer. E trabalhar a emoção no próprio viés que o Mestre Jesus fala, da oração e da transformação emocional pela expressão simbólica do Jesus, de jejum. Não é? Se nos propomos a recolher a mensagem das grandes almas, e grandes almas está grafado assim no livro, com G e A maiúsculo, está se referindo a uma certa categoria de espíritos, que em sânscrito, não é? E tem um significado próprio, e junto dos orientais, dos hindus, pode ser traduzido como Mahatma. São as grandes almas, os Mahatmas, que são considerados os pais da humanidade. Há um viés muito grande da obra de André Luiz com o conhecimento oriental, por ser milenar. E aí, mencionamos o Livro dos Médiuns, nós precisamos mencionar também as obras de referência da área da mediunidade, especificamente, Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita e os programas Mediunidade, Estudo e Prática 1 e 2. Esses documentos, eles são orientadores da área da mediunidade nacional e nos estados, dentro do processo de trabalho coletivo e colegiado do Conselho Federativo Nacional. Uma breve explicação dessas obras é muito importante, porque muitas pessoas pensam que esses livros são de cima para baixo. Nunca foram. O Orientação para a Prática Mediúnica, ele levou 8 anos para ficar pronto.
Porque houve uma colaboração de todos os coordenadores estaduais da área da mediunidade. Todos enviaram colaboração, contribuição. Depois esse documento voltou, todo mundo releu esse documento. E depois que esses coordenadores chegaram a um consenso, ele foi analisado pelos presidentes de federativa de todo o país. Muitas pessoas, muitos presidentes deram opinião, sugestão, ele teve modificação nesse processo. Então foi um trabalho coletivo, colegiado, foi uma construção de um pensamento desses presidentes que expressam o pensamento dos seus estados, do contato que tem com os trabalhadores de cada casa espírita. Então é um trabalho de consenso. Então, as pessoas pensam que isso é uma imposição, muito pelo contrário, isso é uma conquista. Por isso a nossa adesão natural, porque ele foi construído por nós. Não é? E sempre está aberto a colaboração e sugestão, porque ele está sempre em aperfeiçoamento. Tanto o programa de Mediunidade, Estudo e Prática 1, quanto 2, que são os formadores, né, de médiuns, dos trabalhadores da área da mediunidade como um todo. Para que a gente desmistifique essa ideia de que há no movimento espírita um comando sobre todas as pessoas, dos quais a gente deve ter obediência. Não, é o contrário, é uma adesão amorosa e afetiva. Há uma expressão de Jesus que representa muito bem isso, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que muita gente confunde com amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece igual, mas é profundamente diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo foi o primeiro mandamento. Jesus o legou em público. O último mandamento, que na Bíblia é registrado como um novo mandamento, mas foi o último, Jesus estava em particular com os apóstolos. Ele estava preparando os apóstolos para o que viria. E ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No primeiro mandamento, é um ato exterior. Eu amo. Ninguém precisa me amar. Porque eu amo a Deus, eu amo o próximo, como a mim mesmo. Mas é um ato meu. No último, não é. Daí a diferença. Não só do momento em que foi dito, mas do conceito que ele traz, que é um amor recíproco. Eu amo e preciso me sentir amado. Amai-vos uns aos outros. Eu acolho, eu preciso me sentir acolhido. Então nós precisamos amarmos-nos uns aos outros, sentirmos-nos todos amados e envolvidos. Porque Jesus sabia que só assim daria solidez suficiente para o trabalho. Então, quando fala-se em movimento espírita, não é algo que nos prende, mas que nos une por amor. Daí essas obras serem obras referenciais. E nós anotamos ainda algumas coisas sobre a estrutura da mediunidade, que é um tema longo, há um capítulo específico no Livro dos Médiuns, que é uma percepção nossa, ou que devemos todos ter segundo o codificador. Uma reunião, ele está falando da reunião mediúnica séria, que é aquela que tem um objetivo, um propósito, e não uma curiosidade. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. A homogeneidade é dada pelo conhecimento e pelo sentimento. Nós precisamos ter o mesmo nível de conhecimento, de desejo de trabalho e emocional, para criarmos a unidade. Porque toda reunião é um ser coletivo, é uma unidade. Daí a importância de cada membro, os grupos serem pequenos, para que nós tenhamos um conhecimento uns dos outros. Esse exercício de apoio mútuo é muito importante, para que a gente estabeleça
essa unidade. Então, a qualidade e propriedade da reunião, ela vai depender de cada um de nós, que vai formar uma unidade. E é isso que os espíritos superiores vão perceber. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir, que eles tenham autorização para vir. Eu posso desejar, mas eu preciso oferecer condições e ter autorização. Isso não é aleatório. Porque começar um grupo mediúnico sem um preparo é um risco. Muitas pessoas começam a reunião pretendendo a desobsessão. Vou criar uma reunião de desobsessão. Ele cria uma reunião de obsessão. Como já vi, o grupo que idealizou, edificou a casa espírita, que parece que edificar é difícil. Edificar a casa espírita é difícil, não é? Sem nenhuma outra figura de linguagem aí. Mas é o mais fácil. A dificuldade é na própria estruturação e manutenção posterior. Então o grupo começou com a reunião mediúnica. Todos ficaram obsidiados. Eles tiveram que buscar auxílio numa outra cidade, porque era o único centro na cidade, era o deles. O centro fechou, ficou fechado por uma década. Uma década. Até que eles depois se equilibraram, foram fazer os tratamentos e resolveram reabrir o centro. E aí eu perguntei, e aí, quando é que vocês vão começar a reunião mediúnica? Não sabemos. Agora nós queremos estudar. Nós vamos nos preparar. Às vezes as pessoas reclamam assim, mas toda a capacitação que a gente faz é só a mesma conversa, estudar, estudar, estudar. A questão do estudo é que ela te dá estrutura para lidar com a matéria. Ela te dá segurança e equilíbrio. Como nós comentávamos agora há pouco. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito comunicante e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Então, nós precisamos ter uma ideia comum, uma compreensão do fenômeno, porque se uma pessoa estiver em transe e o outro estiver lá do lado pensar, mas isso é coisa da cabeça dele, isso é mentira, pronto, acabou a reunião. Ou então, se o dialogador estiver conversando e o outro torcer, porque tem pessoas que ao invés de ficar fazendo a prece, fica prestando atenção no que o espírito está falando e fica torcendo, inclusive, ou para o espírito ou contra. Ah, mas o dialogador podia falar isso, ele está falando daquilo, mas podia... Isso atrapalha imensamente, porque o esclarecedor vai inconscientemente captar isso aí, essas variações do ambiente, e não vai conseguir desenvolver o trabalho apropriadamente. Tem gente que fica prestando atenção na história do espírito, querendo saber o que vai acontecer. Não. Os médios que estão, não, mesmo os demais médios de incorporação, psicofonia, o médio de apoio, tem que manter em oração para ajudar na sustentação do ambiente em silêncio mental. Sem dormir também. Porque tem gente que apaga a luz, dorme, quando acende no final, quando vai fazer aquela avaliação, fala, nossa, mas a reunião foi maravilhosa, dormi o tempo inteiro. Atrapalhou, porque lá não é lugar para dormir. Não, mas eu sou médium sonâmbulo. O médium sonâmbulo não dorme. Ele dá a impressão de que está dormindo. Mas quem é médium sonâmbulo sabe que ele fica completamente lúcido. Quem olha tem a impressão de, mas ele relata depois da reunião. Aquele que apagou, apagou mesmo. E aí vai ficar perambulando no ambiente, dando trabalho para os espíritos para segurar ele no lugar. Porque tem gente até que sai da sala. Não, tem gente até que conta. Fala, nossa, mas eu dormi de sonhar. Imagina, ele foi passear.
Uma outra observação de Kardec: não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente. Olha a observação. Porém, os que agem na sombra, os que o acariciam com uma mão e os dilaceram com outra. Ele está falando de pessoas do próprio movimento espírita. E isso é muito grave. Se a gente pegar uma mensagem de um espírito que se diz superior e você for analisar pelo critério de Allan Kardec, uma coisa que o espírito superior não faz é criticar a conduta do outro. Ele estimula, ele orienta, mas ele não tece crítica. Veja, por exemplo, um Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Quem é que não lê um livro desse e não vê que é um puxão de orelha? Mas Emmanuel não tece nenhuma crítica, ele mostra o comportamento, ele estimula o indivíduo, ele leva uma reflexão e te dá um upgrade, né? Te eleva. Mas tem mensagens que têm circulado, inclusive nas redes sociais, que nós temos que tomar muito cuidado, que tecem críticas pesadíssimas ao movimento espírita, aos órgãos diretivos do movimento espírita. Nós sabemos o nosso problema, nós não somos perfeitos. Por isso que eu comecei dizendo: a quem interessa a nossa união? A quem interessa a nossa desunião? Porque quando você joga algo assim, você está querendo... É o racha, né? Porque parece que há um fenômeno muito estranho no movimento espírita, é o brigai-vos e multiplicai-vos. Já viram isso? Toda vez que briga, cria um outro grupo, cria um racha. Nós podemos ter opiniões próprias, mas sobre a essência da doutrina não há divergência. Posso fazer tua opinião sobre o método, alguma coisa assim, que é coisa da dinâmica. Isso é natural e salutar. Não há demérito algum. Às vezes a minha ideia não prevalece, mas eu não preciso, por causa disso, entrar em depressão, ficar magoado. Porque tem que permanecer a essência do pensamento de Jesus, o pensamento de Allan Kardec, o pensamento espírita, portanto. Por isso que Kardec já tinha observado esse problema aqui, ó. E ele usa uma expressão muito interessante: acariciam com uma das mãos. Isso é o sofisma, né? Então vem com aquela imagem de algo belo, maravilhoso, mas na verdade está minando as bases. Nós temos que tomar muito cuidado com essa literatura. Porque ela precisa ter... Isso não é uma questão de opinião própria. Porque a essência do pensamento espírita, se eu sou espírita, eu aderi àquele pensamento, eu compreendo a fonte elevada. E aí eu tenho que diferenciar aquilo que é uma opinião daquilo que não é. São as formas, né, de desestruturação. E o grupo sofre com isso. O grupo tem que ficar muito alerta para que o estudo unifique, harmonize, traga simpatia, amizade entre as pessoas. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Então os espíritos estão espreitando. Espíritos passam a comandar grupos, principalmente aqueles que se submetem ao chamado guia inquestionável. E tem mentor orientando tudo. Porque querem manter um exercício de micropoder. E o pior, tem muito grupo que aceita e apoia isso. Porque não quer assumir a própria responsabilidade. Porque é conveniente eu pedir o guia para me fazer ou me orientar a tal coisa. Então, um fica estimulando o outro, né? Eu já vi mentor orientar até limpeza de centro espírita. Eu, particularmente, acho limpeza algo extremamente complexo. Mas mentor vinha aqui, e era Emmanuel, viu? Assinou Emmanuel.
como pegava os panos para limpar o centro. Embora essa história de pano eu acho muito complicado, porque vocês, mulheres, são realmente muito superiores. Não é porque vocês são maioria, não, mas a mente... Não estou dizendo porque vocês são a maioria, não, é porque realmente é muito complicado. Eu vejo lá em casa, tem um pano para cada coisa. O pano do prato, o pano do chão, o pano disso. E se você troca, isso cria um conflito existencial. Na cabeça da gente, do homem, não é assim. Na cabeça da gente tem pano. Ponto final. E tem uma outra coisa, pano e sabão, que a gente resolve tudo. Na cabeça de vocês, das mulheres, não é assim. Tem um pano para cada coisa, um sabão para cada coisa, até que você lê o rótulo daquilo, para saber onde põe. Então, mas um mentor vir para explicar isso para a gente, não precisa. E o povo acreditou, do grupo aceitou, o mentor lá. Uma outra, eu vi também pedir para o mentor uma auxiliar doméstica. Eu falei, meu Deus, tirar o emprego da turma do Cine, né? Porque se você for no Cine, você consegue lá, muita gente. A pessoa pediu para o mentor. E eu sabia por que não parava ajudante na casa da pessoa. Por causa das duas criancinhas, os anjos encarnados, que chutavam as pernas delas. As crianças eram insuportáveis, a mãe não fazia nada. E aí o médium se prestou a isso. São distorções de espíritos que querem manter um domínio, uma ilusão, e a pessoa se compraz nessa atitude. Quando a pessoa é um leigo que vem por ignorância ou falta de conhecimento, ele até tem atenuante. Mas quando o indivíduo conhece, faz isso de propósito, ou foge do estudo, ele assume graves responsabilidades. Gravíssimas, inclusive, porque o indivíduo se perturba por tempos afora. Caminhando já para o final, apenas uma reflexão aqui de Leon Denis. As dificuldades da experimentação provêm de não possuírem, ele fala experimentação naquela época, a questão da reunião mediúnica, né? A expressão utilizada. As dificuldades da experimentação provêm de não possuírem os nossos contemporâneos, em geral, a mínima noção das leis psíquicas e de serem, além disso, inaptos para estudar com proveito, em virtude das disposições de espírito resultantes de péssima educação. É óbvio que ele está falando da sociedade do século XIX, né? Não é da nossa aqui não, viu? Se alguém fez alguma comparação, isso é uma reflexão. Ou seja, não há hábito de estudo. É um hábito, eu preciso ter gosto. Aprender a me concentrar, colocar corpo e mente no mesmo lugar. É um exercício. Por isso que a gente precisa estudar todos os dias, pelo menos um pouco. A oração diária, 15 minutos, uma página, meia página. Pensar naquilo que você leu ao longo do dia. Estabelece a sintonia contínua. Cria o hábito. Tem gente que vai pegar um livro, começa a estudar, dorme. Hábito. Pode ser influência? Pode, mas é muito de hábito, porque a gente aqui deve criar o hábito e os espíritos vão nos influenciar naquilo que é habitual ou não em nós. Se eu tenho hábito, eu não vou sofrer a influência do sono. É um hábito. Porque a gente não tem muito esse costume de colocar a mente e o corpo. O corpo está aqui e a mente está em outro lugar. A gente não consegue prestar atenção no que está fazendo. Então, você está assistindo, às vezes, uma exposição, a mente vai lá longe. Está no centro, pensa em casa. Está em casa, pensa no centro. Não consegue fazer as duas coisas. Por quê? Porque não tem hábito de meditação, de prestar atenção no que pensa. Não é?
como o tempo está caminhando, esse assunto a gente vai longe. Depois do almoço eu tenho mais um tempo de exposição e algumas coisas que a gente vai desdobrar um pouco mais falando sobre a reunião mediúnica. Por hora, então, muito obrigado.